Olá, crianças! Vamos relembrar como nós fazemos uma adição de frações que têm o mesmo denominador? Observe, eu preciso fazer 3 dozeavos mais 2 dozeavos. É a mesma coisa que se eu tivesse uma barra de chocolate. Eu comprei uma barra de chocolate que é inteira, mas ela está dividida em 12 quadradinhos, você está vendo? Se eu comesse 3 pedaços dessa barra e depois eu ficasse com vontade de comer mais um pouquinho e eu comesse mais 2 pedacinhos dessa barra, quantos pedacinhos eu ia ter comido da barra ao todo? Isso mesmo, 5 pedacinhos. Mas a minha barra, ela ia deixar de ter vindo com 12 pedaços? Depois, quando eu comi a primeira vez, ela tinha 12 pedaços, não tinha? Eu comi 3 pedaços, ela tinha 12. Depois eu comi mais 2 pedaços. Mudou o tamanho da barra em algum momento? Não. A barra continuou com 12 pedacinhos o tempo todo. A única coisa que mudou foi que antes eu comi 3, depois eu comi mais 2, ou seja, no total eu comi 5 pedacinhos da barra que tinha 12 pedacinhos. Então, quando nós estamos fazendo uma adição de frações, nós somamos só a parte de cima, porque a parte de cima representam os pedaços que eu estou utilizando. Mas a parte de baixo a gente só repete, porque representa a quantidade total que eu tinha desde o começo, ou seja, o tamanho de cada pedaço. Como eu não mudei o tamanho dos pedaços, eu só preciso repetir. Então, se lembre, para somar frações com o mesmo denominador, a gente soma o de cima e repete o de baixo. Agora, vamos relembrar como fazemos uma subtração de frações que tenham denominadores iguais? Bem, para subtrair frações que tenham denominadores iguais, é necessário apenas subtrair os numeradores e repetir o denominador. Quer ver? Digamos que eu tinha uma pizza. Era uma pizza com 8 pedaços. E eu vou lá e como 2 pedaços. Então, esses 2 pedaços não vão existir mais. Quantos pedaços vão sobrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha só. 8 menos 2 era 6. Não precisava nem ficar contando aqui, né? E essa pizza, em algum momento alguém dividiu ela em mais pedaços do que 8 pedaços? Não. Tinha 8 pedaços, eu comi 2 e a história acaba aí. Em nenhum momento nós mudamos o número de divisões total da pizza. Por isso que a gente não pode mudar o denominador. Então, vamos relembrar. Para fazer a subtração de frações com o mesmo denominador, a gente subtrai o de cima e repete o de baixo. Fácil, né, pessoal? Agora, vamos relembrar como que nós encontramos o dobro de uma fração? Bem, basta apenas dobrar o numerador e repetir o denominador. Olha só, digamos que para uma receita de bolo, eu precisava de 2 ovos. 1, 2. Só que hoje eu quero fazer uma receita dobrada, ou seja, eu quero que o bolo fique o dobro do tamanho. Eu vou pôr todos os ingredientes. Para isso acontecer, eu vou pôr todos os ingredientes em quantidade dobrada. Eu vou pôr o dobro de tudo. Qual seria o dobro de 2 ovos? Aí é muito fácil, né, prof? O dobro de 2 ovos é 4 ovos. Então, antes, 2 ovos representavam 2 cestos dessa bandejinha, porque dos 6 eram 2. Mas agora é o dobro. O dobro é quanto? Bem, para fazer o dobro, você multiplica a parte de cima da fração por 2. 2 vezes 2 é 4. É muito fácil fazer o dobro. Mas a parte de baixo você só repete. Por quê? Porque eu dobrei a quantidade de ovos que eu tinha, mas não a quantidade de ovos que tinha na
bandejinha, entenderam? Esse 6 aqui, ele diz quantos ovinhos tem na bandejinha. E a parte de cima é quantos ovos eu vou usar e quantos ovos eu quero dobrar. Então, a parte de baixo sempre indica uma quantidade que não muda, que é uma quantidade total. Ah, prof, mas se tivesse 12 na bandeja, daí não ia ter um 6, que ia ter um 12. Entendeu? Se tem o 6 aqui, é porque só tinha 6, a gente não vai mudar isso. Então, para calcular o dobro de qualquer fração, a gente dobra o de cima e repete o de baixo. E por último, vamos relembrar como encontramos a metade de uma fração. Bem, digamos que eu tenho aqui uma pizza. Ela está sem recheio, né, pessoal? É só a massa por enquanto. E eu quero dividir no meio. Essa pizza tem 8 pedaços e eu tinha 6. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ó, 4 é fácil pintar. Agora 5, 6. Eu tinha 6 pedaços da pizza. Aí eu tenho que dividir no meio. É mó fácil, porque é só eu ver bem certinho onde está o meio, ó, e dividir. Quantos pedaços ficou em cada lado? 1, 2, 3. Pronto. Agora, era fácil fazer também, pensando que é só pegar o 6 e dividir por 2. Quanto que é 6 dividido por 2? 3, né? Porque 3 vezes 2 é 6. Deu a mesma coisa. Quando o número, presta atenção nisso, quando o número de cima da fração é par, quer dizer que dá para dividir por 2. Então, é só dividir o número de cima por 2 e repetir o de baixo, porque em nenhum momento a minha pizza deixou de ter 8 partes. Ela sempre teve 8 partes desde o início. Só que antes eu queria comer 6 pedaços e agora eu quero comer só a metade, só 3, entenderam? Mas a pizza, ela sempre teve 8 pedaços originalmente. O que muda é a quantidade de pedaços com os quais eu estou trabalhando. Então, preste bem atenção nisso. Se o numerador da sua fração for par, é só você dividir por 2 e repetir o denominador. Agora, se o numerador é ímpar, não dá para dividir por 2, não é mesmo? Porque 3 dividido por 2 seria 1,5. E eu não posso colocar 1,5 na parte de cima da minha fração. Aí, nesse caso, eu teria que fazer outra forma. Olha só, vamos representar aqui que dessa pizza com 5 pedaços, eu tenho 3. Vamos lá. 1, 2, 3. É bastante, hein? 3 quintos é mais da metade, tá vendo aqui? Qual seria a metade perfeita disso? Ó, a metade perfeita é só a gente traçar um risco na metade do círculo aqui, ó. Seria aqui. Mas daí tu tem o problema, ó. Fica um pedaço inteiro e meio pedaço. Eu não tenho como representar 1,5 aqui na fração, porque a fração ela não aceita o número com vírgula no lugar do denominador. Não pode, porque o número com vírgula já é uma fração. Aí eu teria pedaços de tamanhos diferentes no meu inteiro. Isso não pode acontecer. Na fração, a gente só aceita pedaços com tamanhos iguais. Então, olha só o que eu vou fazer. Vocês vão achar isso incrível. Ao invés de deixar um pedaço grandão e um pequenininho, sabendo que eu preciso ter isso aqui, ó, eu preciso dessa quantidade. Tá vendo aqui? Essa quantidade aqui, meus amores, seria exatamente a parte que eu preciso, que é a metade dessa fração. O resto a gente vai apagar, eu vou mostrar para vocês como que funciona. Tá vendo que eu já marquei a fraçãozinha aqui que a gente vai usar, né? Ó, ao invés de eu pegar e dividir essa pizza em 5 pedaços, eu agora vou ter que mostrar como que seria metade de 3 quintos redividindo a pizza. Então, eu vou fazer novas divisões nela. Ó, eu vou dividir cada pedaço no meio, ó. Esse pedaço eu dividi na metade. Esse pedaço eu também vou dividir na metade. Esse pedaço também vou dividir na metade. Esse pedaço também eu vou dividir na metade. Esse aqui já está dividido, né? Mas eu vou marcar aqui a divisão para vocês verem. Esse pedaço aqui também eu vou dividir na metade. Tá vendo aqui? Aqui eu vou marcar essa divisão aqui para vocês verem também. Eu dividi todos os pedaços na metade. Só que antes eu tinha só um pedaço em cada um desses triângulozinhos, né? Agora eu tenho 2, eu tenho o dobro. Antes eu tinha só 5 pedaços, agora eu tenho o dobro. Vamos contar comigo, ó. 1, 2, 3. Vou começar aqui, ó, no amarelo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, antes eu tinha 5 pedaços e 3 estavam pintados. E eu queria representar a metade e não dava, porque ficava tendo que representar 1,5 e não pode representar 1,5 na fração. Aí eu fui lá e dividi todos os pedaços da pizza na metade, porque se eu quero saber a metade, eu posso dividir todos os pedaços na metade. E eu fiquei com o denominador 10. Por quê? Se eu tinha 5 pedaços e cortei todos no meio, eu fiz que cada pedaço virasse 2. Ou seja, eu multipliquei os 5 por 2. Como assim, prof? Quando eu corto uma coisa no meio, eu faço ela virar 2 coisas. Eu queria saber a metade da fração. Não dava porque o número era ímpar. Então, eu cortei cada um dos 5 pedaços no meio. Aí, eles acabaram ficando o dobro, né? Porque quando eu corto 1, vira 2. E eu fiquei com 10 partes. Mas daí, eu consegui mostrar certinho aquela parte que eu queria, que era o meio de 3/5. E eu fiquei com 1, 2, 3 partes pintadas. Observe que, nesse caso, o numerador fica a mesma coisa. E o que muda é o denominador. Agora, dá para fazer isso de uma forma mais simples, olha só. Se o numerador for ímpar, nós repetimos ele e dobramos o denominador, porque vai dar na mesma. Ao invés da gente dividir o 3 no meio, a gente divide cada um dos 5 no meio e nós vamos chegar na metade do mesmo jeito. Só que aí a gente vai mudar a fração. Em vez de ser 3/5, agora são 3/10. Mas o que importa é que essa fração equivale à metade dessa, que é o que a gente queria descobrir desde o início. Então, agora você sabe porque a gente pode multiplicar o denominador por 2, caso não dê para dividir o numerador por 2, porque no final das contas vai dar certinho a metade da fração que a gente queria. Para você visualizar bem isso, eu vou explicar a última vez. Aqui eu tinha 2/4 e eu queria representar a metade de 2/4. É fácil, ó, você olhando aqui, você consegue perceber que se você tivesse a mesma fração com o mesmo número de divisões embaixo, era só você pegar e pintar um quadradinho ao invés de 2, que daria a metade certinha. Você está vendo aqui? Olha só, 2/4 e 1/4. Não precisou mudar a quantidade de divisões total, porque 2 é par, dava para dividir no meio e ficava 1. Ficava 1/4. Perceba que nós encontramos a metade sem precisar mudar o denominador, porque o numerador era par, era fácil. Mas aqui nós temos uma outra situação. Nós temos, sim, uma fração que é 1/3. E a gente vai representar aqui terços aqui embaixo, tá vendo? Eu fiz terços aqui embaixo. Mas a gente quer representar só metade de 1/3, e daí não dá, porque o 1 é ímpar. E como que eu vou dividir 1 no meio? Vai fazer 0,5? Não vai dar certo. Então, ó, se eu quisesse dividir no meio, eu teria que pegar bem aqui, ó. Tá vendo? Bem no meinho. Mas daí eu tenho que dividir todos, porque eu não posso deixar, quer ver, ó, assim, 2 pedaços pequenos e 2 grandão, isso não existe. Se eu dividir uma das minhas partes no meio, eu tenho que dividir todas no meio. Aí, o que aconteceu com essa fração? Vai dar para representar a metade? Vai, né? Porque agora, se eu pintar um retângulozinho só, vai ser exatamente a metade do que eu tinha em cima. Mas o denominador dela vai continuar sendo 3? Não, ele vai ser o dobro agora, 6. Por que ele vai ser o dobro? Porque quando tu corta uma coisa no meio, você chega no dobro. Você tem uma maçã e corta no meio, você vai ficar com 2 pedaços de maçã. E 2 é o dobro de 1. Então, olha só, meus amores. Agora, eu continuo tendo uma parte, só que de 1 inteiro que foi dividido em 6. Tá vendo? Quando o numerador é par, é só dividir ele no meio e repetir o denominador. Quando o numerador é ímpar, não dá para dividir ele no meio. Então, você repete ele e dobra o denominador, porque esse dobrar quer dizer que você dividiu cada um deles no meio. Se eu não posso dividir o inteiro lá, o todinho no meio,
eu divido cada uma das partes no meio que vai dar certo e eu vou encontrar a metade da fração do mesmo jeito. Agora que você já relembrou todas essas operações com fração, siga os próximos passos. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!